Olá, queridos! Nós sabemos que Deus libertou os israelitas do Egito para que eles pudessem entrar na terra prometida e desfrutar das bênçãos que o Senhor havia preparado para eles. E no capítulo de hoje, o Senhor diz para Moisés que envie um líder de cada tribo para uma missão de reconhecimento da terra prometida, Canaã, e que traga um relatório para toda a nação. Os 12 homens escolhidos para essa tarefa não eram os mesmos líderes mencionados anteriormente no livro de Números, nos capítulos 1, 2, 7 e 10. Esses homens que iriam espiar a terra prometida precisavam ser homens mais jovens para suportar as dificuldades e os perigos da missão de reconhecimento da terra. E eu quero chamar a sua atenção para o versículo 8, onde nós lemos o nome de Oséias, filho de Num. E no versículo 16, nós lemos que Moisés mudou o nome de Oséias, que significa salvação, para Josué, que significa Jeová é a salvação. Foi ele quem assumiu a liderança do povo de Israel depois da morte de Moisés. Lembrando que Josué, em hebraico, que é a língua original do Antigo Testamento, tem o mesmo significado de Jesus no grego, que é a língua original do Novo Testamento. Pois bem, os 12 espias viajaram cerca de 800 quilômetros para inspecionar a terra de Canaã, mas não descobriram nada além do que Deus já tinha dito para eles. Eles já sabiam o nome das nações pagãs que viviam em Canaã e também sabiam que era uma terra boa, uma terra rica, que manava leite e mel. Depois de 40 dias, eles voltaram e trouxeram um cacho de uvas tão grande que precisava ser carregado por 2 homens. Nesse ponto da história, Deus usou o relato dos espias como um teste de fé para toda a comunidade de Israel. 10 daqueles homens que tinham sido enviados admitiram que a terra era maravilhosa, mas enfatizaram muito mais que o povo de lá era forte, que as cidades tinham muralhas enormes e fortificadas, e além disso, eles tinham visto homens gigantes que fez com que eles se sentissem como gafanhotos. Foi o relato mais pessimista, incrédulo e infiel a Deus que se podia ouvir. Os israelitas ficaram aterrorizados. Ainda bem que Caleb rapidamente acalmou o povo com palavras de ânimo e de fé. Ele não negou o que os 10 espias disseram, mas colocou esperança no que Israel podia fazer com a ajuda de Deus. Para ele, assim como para Josué, não se tratava de Israel contra os gigantes, mas sim de Deus contra os gigantes. Mas os 10 espias continuavam contradizendo. Excluíram Deus e exageraram no seu relatório original. Foi preciso muita coragem para Caleb resistir à maré de incredulidade, de dúvida e de atitude pessimista lançada sobre o povo. Do ponto de vista humano, eles estavam certos, mas do ponto de vista espiritual, Deus já havia lhes dado a terra e ordenado que eles se apropriassem dela, porque ele lhes daria vitória sobre os seus inimigos. Então, tudo o que eles precisavam fazer era crer e obedecer. E a mesma coisa acontece com muitos cristãos hoje em dia, que andam pelo que podem ver e não pela fé, e por isso acabam deixando de desfrutar das coisas boas que Deus tem para eles. Para os incrédulos, não é nada racional confiar num Deus que não se pode ver, mas temos todas as provas de que precisamos para nos convencer de que Ele é confiável e tem o poder de realizar aquilo que se propõe a fazer. Deus é capaz de cumprir as suas promessas. Israel já tinha visto o que o Senhor havia feito com os egípcios e com os amalequitas e tinha todas as garantias que jamais Deus falharia com o seu povo. E o mais interessante nessa história é que Caleb e Josué viram exatamente as mesmas coisas lá em Canaã. Os mesmos homens, a mesma terra, as mesmas cidades fortificadas, mas eles tiveram uma percepção completamente diferente da percepção dos outros 10 homens. O que nós percebemos aqui é que a fé ou a descrença não brotam das circunstâncias ou do ambiente, mas brotam do coração. E é ele que Deus quer mudar. E a 13ª palavra de bênção de Números é: o Senhor tem um plano perfeito para cada um dos seus filhos, mas só poderemos nos apropriar dessas bênçãos através da fé e da obediência.
E amanhã nós vamos ver qual foi a reação de Deus diante dos relatórios dos 10 espias e dos 2 espias, Josué e Calebe. E vou dizer uma coisa para vocês, por essa Israel não esperava. Até amanhã.